Teorema de Gauss e Stokes. Vamos considerar o enunciado do Teorema de Stokes. Seja ω uma superfície orientada e com área de superfície finita. Seja γ a borda de ω, ou seja, γ é uma curva assumida como sendo suave ou suave por partes e tendo uma orientação fixada pela orientação da superfície ω. E seja F um campo vetorial contínuo em ω e tal que o rotacional de F também é contínuo em ω. Então, nessas condições, temos que a integral de linha de f escalar dr sobre a curva γ é igual à integral de superfície de rotacional de f escalar ds sobre a superfície ω. Isso aqui constitui-se, então, o Teorema de Stokes. É preciso fazer aqui algumas considerações. Em que sentido a orientação da superfície ω induz uma orientação na curva γ? Isso é feito da seguinte forma. Consideremos a superfície ω, por exemplo, representada por essa figura. Vamos supor que a orientação dessa superfície é especificada por esses vetores normais aqui. A borda da superfície ω constitui essa curva aqui. A gente pensa na orientação da curva γ induzida pela superfície ω da seguinte forma. Com a nossa mão direita, a gente segura esse vetor normal de modo que o nosso polegar aponte na direção do vetor. E considere também uma curva fechada que circunda esse vetor normal. Então, segurando o vetor normal de modo que o nosso polegar aponte na direção do vetor, os nossos dedos eles indicam um sentido de percurso dessa curva. Nesse caso, seria essa orientação aqui. A mesma coisa, esse vetor normal, se você imaginar um caminho circundando esse vetor normal, segurando o vetor normal com a mão direita, de modo que o polegar aponte na direção do vetor normal, os nossos dedos estariam indicando nessa curva, que circunda o vetor normal, essa orientação aqui. Agora, fazendo com que esse vetor normal ele se desloque sobre a superfície de modo a ficar tão próximo da curva γ quanto a gente queira, por exemplo aqui, a gente observa o seguinte. Essa curva fechada que circunda o vetor normal, ela se torna muito próxima da curva γ, que é a borda da superfície. De modo que a gente então assume a orientação da curva γ como coincidindo com a orientação de parte dessa curva que circunda o vetor normal e que coincidiria com a curva γ. Ou seja, esse vetor normal estando tão próximo da borda, tem uma parte da curva γ que coincidiria com essa curva fechada. E logo, a orientação de γ vai ser pensada como sendo a orientação dessa curva, ou seja, a orientação de γ seria algo desse tipo. E aí você, fazendo isso para vários pontos, você acaba descobrindo que a orientação da borda teria esse aspecto aqui. Um outro exemplo, por exemplo, a gente pode pegar essa superfície aqui. Também, vamos considerar o vetor normal nessa direção.
Quando a gente especifica a orientação de uma superfície, a gente sempre pensa num vetor normal variando continuamente sobre a superfície. Então, mais uma vez, você considera aqui uma curva fechada circundando o vetor normal. Segurando o vetor normal com a mão direita, sendo que o polegar aponta na direção do vetor, nesse caso, os nossos dedos definiriam uma orientação para essa curva fechada, tendo esse aspecto aqui. Esse vetor normal estando próximo da borda, a orientação da borda, nesse caso, seria algo aqui. Você está percorrendo a curva nesse sentido. Então, próximo da curva, a curva próximo da borda, você tem essa orientação aqui. Uma outra observação. Ao utilizar o teorema de Stokes, a gente viu que nas condições do teorema, dado uma superfície ômega que tenha gama como sendo borda, a integral de linha de f escalada r sobre a curva gama era igual à integral de superfície rotacional de f escalar ts. Bom, fica claro que na aplicação do teorema de Stokes, se gama é a borda de uma superfície ômega, essa curva gama é fechada. Então, em geral, né, para lembrar disso, é costume denotar a integral de linha escrevendo o símbolo assim. Esse círculo para indicar que a curva gama é fechada. Obviamente, não é obrigado a usar esse tipo de notação, mas fica registrado que esse símbolo integral com esse círculo é só para enfatizar que gama é uma curva fechada. Consideremos então um exemplo de aplicabilidade do teorema de Stokes. Então, calcule a integral de linha de f escalada r usando o teorema de Stokes. Aqui, F vai ser o campo vetorial menos 3y2i mais 4zj mais 6xk. E gama é o triângulo com vértices zero, 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 2, 0, 0 e 0, 2, 1. A orientação também tem que ser dada. Então aqui a gente tem a curva com a orientação prescrita
seguindo essas flechas aqui indicadas. Então esse aqui é o ponto 200. Aqui 021. E o 000, a origem. Ou seja, queremos resolver essa integral de linha usando o teorema de Stokes. Então a gente, na verdade, vai transformar a integral de linha numa integral de superfície. Primeira coisa que a gente tem então que fazer aqui, calcular a rotacional de f, depois a gente vai obter o ds. Aqui a gente tem que saber a orientação. Ora, nós vemos o seguinte: a orientação dessa superfície ômega, cuja borda é especificada nessa figura, ela tem que ser tal que o vetor normal tem que induzir essa orientação prescrita aqui. Então você vê que o vetor normal tem que estar nessa direção. Por quê? Porque usando a convenção, você com a sua mão direita segura o vetor normal com o polegar apontando na direção. E os seus dedos vão indicar a orientação da curva. Então, por exemplo, aqui o desenho ficou um pouco reduzido, mas vamos fazer aqui de novo um pouco maior. Aqui, se a gente pegar um caminho fechado que circunda esse vetor normal, nosso polegar apontando ao longo do vetor normal, os dedos da nossa mão direita estariam induzindo nesse caminho fechado uma orientação segundo esse sentido aqui. Então, próximo da borda, a orientação dessa curva fechada vai coincidir com a orientação da borda. Então ele me daria isso que está aqui. Aqui. E consequentemente isso fixa de uma vez a orientação da curva gama. Então a orientação da curva gama especificada coincide com o vetor normal, tendo esse aspecto mostrado na figura. Vamos então calcular rotacional de f. Esse é o determinante. Determinante dessa disposição que está aqui, né? Então você tem I, então dy derivada de 6x menos dz derivada 4z. Depois você tem esse elemento j, ele ocupa a posição 1, 2, então teria menos 1 elevado a 1 mais 2, daria 3, ou seja, vai ter um sinal negativo, menos j. Você agora calcula o determinante do menor, obtido eliminando essa coluna e essa linha. Então seria dx atuando em 6x,
menos dz atuando em menos 3y2. Finalmente, esse último elemento ele é de ordem 1, 3. Então dá menos 1 elevado a 1 mais 3, que dá mais 1. Então fica positivo o sinal. K, determinante obtido do menor, eliminando essa coluna e essa linha, ou seja, dx atuando em 4z, menos dy atuando em menos 3y2. Então, rotacional de F fica aqui, isso zero, dz 4z vai ficar menos 4i esse termo não dá contribuição, menos 6 J. Aqui, menos com menos dá mais, derivada de y2 dá 2y, então vai ficar 6yk. Então isso é a expressão do rotacional de F. Agora, vamos analisar o ds. Aqui, o ds, a gente vê o seguinte. Essa superfície que está aqui, ela é um plano. Então, é um plano que passa pelos pontos 0, 0, 0, 2, 0, 0 e 0, 2, 1. Vamos agora determinar o ds. Para determinar o ds, a gente tem que dar a parametrização dessa superfície ômega. Então, a gente olha o seguinte, ômega é um plano. Então, vamos achar a equação desse plano. Aqui, basicamente, a gente tem 3 pontos e a gente tem que descobrir a equação desse plano. Então, a gente sabe o seguinte. A equação de um plano, a gente pode escrever como ax mais by mais cz mais d igual a 0, onde a, b e c são as componentes do vetor normal ao plano. O d, se o plano passa pela origem, esse d ele é 0. Nesse caso, a gente vê que o plano passa pela origem, então a gente já pode colocar d como sendo 0. A equação desse plano, então, é algo do tipo ax mais by mais cz igual a 0. Então vamos achar a, b e c. A, b e c definem as componentes de um vetor normal ao plano. Como é que a gente acha esse vetor normal? A gente pode pegar dois vetores no plano e fazer o produto vetorial. Então aqui a gente tem o vetor u, que eu vou considerar como sendo vetor tendo 0, 0, 0 como origem, extremidade 2, 0, 0. Então, esse vetor u tem componentes 2, 0 e 0. O vetor v eu vou considerar como vetor tendo origem 0, 0, 0, extremidade 0, 2, 1. Então, v é o vetor de componentes 0, 2 e 1.
Aqui só fazendo o desenho mais uma vez, agora representando esses vetores U e V, né? O vetor U seria esse aqui, e o vetor V seria esse aqui. Então, eu quero obter uma expressão para o vetor normal. Obviamente, esse vetor normal eu obtenho da figura, fica claro isso, fazendo o vetorial V. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer esse produto vetorial. Mais uma vez, é o determinante dessa configuração aqui. Ou seja, o vetor n ele é um vetor de componentes 0, menos 2 e 4. Ou seja, a equação do plano ela se escreve como sendo a gente viu ax mais by mais cz igual a 0. O a é 0, o b é menos 2, então fica menos 2y mais 4z igual a 0. Ou seja, posso escrever também menos y mais 2z igual a 0. Então, esse plano representado aqui, ele tem essa equação. Menos y mais 2z igual a 0. Ou seja, eu posso parametrizar essa superfície escrevendo-a como sendo o conjunto dos pontos x, y, z em R3. Aqui o z é a variável independente e é uma função de x, y. Nesse caso, o x não aparece, mas x e y são assumidos como variáveis independentes. E o z, ele é basicamente um meio de y. X e y são os parâmetros. X e y vão pertencer a uma região D em R2, que depois a gente vai descobrir quem é. Bom, então, essa superfície ela é um z função de xy. Agora a gente vai usar aquela forma usual do vetor normal. O que, nesse exemplo, se z é a função de x, y, entraria, nesse caso, menos dz dx menos dz dy e 1. Por que aqui eu coloco 1 positivo? Porque do jeito que está orientado o vetor normal, a componente dele ao longo do eixo z é positiva. Então esse aqui é o ponto de partida da gente. Nesse caso, o z não depende de x, daria 0. Z em relação a y daria menos meio, 1. E o nosso ds, então, ele é basicamente n dx dy, ou seja, onde x e y estão num domínio D de R2. Esse domínio D é a projeção da superfície ômega
no plano XY, que a gente vai fazer no final. Então a gente já descobriu o rotacional de F e o ds. Então agora a gente pode prosseguir no cálculo da integral de superfície de rotacional de F escalar ds, que é o que o teorema de Stokes pede para ser feito. Então a gente tem que calcular a integral de linha. Que vai ser a integral de rotacional de F escalar ds sobre a superfície ômega. Ou seja, rotacional de F é esse vetor menos 4, menos 6, 6y. Vou deixar nessa notação aqui, em termos de vetor menos 4, menos 6, 6y, escalar com esse vetor de componente 0, menos meio, 1. Integral dx dy, lembrando aqui que essa integral dupla é feita numa região D de R2, que é onde x e y estão definidos. Vou escrever isso assim, d de x, y. Então, menos 4 vezes 0, aqui vai ficar menos 6 vezes menos meio dá 3, mais 6y. Então, a gente chega nessa integral dupla aqui. Então, vamos agora descrever a região D, que é a projeção da superfície no plano XY. Então, a gente tem aqui lembrando que esse ponto aqui era o ponto 0, 2, 1. Esse ponto aqui era o ponto 2, 0, 0. Esse plano, quando a gente projeta no plano XY, olhando de cima, a gente teria o seguinte aspecto. Está aqui o X, o eixo Y, e olhando de cima, o eixo Z, a gente indica aqui assim. Esse ponto aqui é o ponto 2, 0, 0. Ele está aqui. Então, esse ponto está aqui. A origem está aqui. Agora, esse ponto 0, 2, 1, ele vai se projetar no ponto 0, 2, 0. Que o desenho não está muito bem feito. A projeção desse plano me daria essa região D aqui. Essa região D eu posso então descrever como sendo conjunto dos pontos de R2, onde x varia de 0 até 2, e dado um x genérico aqui, o meu y varia de 0 até o y associado a essa reta aqui. Só que essa reta tem equação
x mais y igual a 2. Quando x é 0, y 2. Quando y é 0, x igual a 2. Então, para um x fixo, o meu y varia de 0 até o y associado ao ponto dessa reta, que é o y 2 menos x. Então, ou seja, voltando aqui na integral dupla, a gente primeiro faz a integral em y e, por fim, a integral em x. Então, primeiro, a gente vai fazer essa integral em y e o resultado a gente integra em x. Continuando aqui, então a gente tem integral em y de 3 mais 6y me dá 3y mais 6 y2 sobre 2 com y variando de 0 a 2 menos x. Então vai ficar 3, 2 menos x. Aqui 6, a gente simplifica, vai ficar um 3, mais 3, menos esse valor quando y é 0, que vai dar 0. A gente tem que fazer essa integral em x. Aqui 3, que é um 4, dá 12x menos 12x. Menos essa expressão quando x é 0, que vai dar 0. Então a gente tem 36, aqui dá 2 vezes 15 menos 30, mais 8. Ou seja,
obtemos 14. Ou seja, essa integral de linha, nesse problema, usando o teorema de Stokes e resolvendo a integral de rotacional de f escalar ds, a gente obteve o valor 14.